Cordial olá, galera! Pedro Curbi voltando com o curso de Ética Jurídica aqui no Passe de Graça na OAB. Estamos tratando de responsabilidade funcional do advogado. Já vimos a responsabilidade civil, já vimos a responsabilidade criminal, a responsabilidade penal do advogado. Estamos num grande bloco de responsabilidade funcional do advogado, responsabilidade ética e disciplinar do advogado. E na última aula eu tratei com vocês até o inciso 8º do artigo 34 do Estatuto. Agora eu termino nesta aula o resto das nossas infrações consideradas leves. Vamos lá, vamos para o inciso 9º. Comete infração ética disciplinar o advogado que prejudicar por culpa grave, grifa o culpa grave, ok? Interesse confiado ao seu patrocínio. Temos aí, dá uma olhadinha na aula de responsabilidade penal, tem patrocínio infiel lá no meio, ok? Tá bom. Então, muito esperto com isso. Qual que é o elemento? Culpa grave. Não precisa haver dolo. A responsabilidade é subjetiva, mas precisa se apurar e comprovar culpa grave. Inciso 10º, mais infração para vocês. O advogado que acarretar conscientemente por ato próprio a anulação ou nulidade do processo em que funcione. É a famosa poison pill. Você joga lá uma pirulinha de veneno para plantar uma nulidade no processo. Isso é considerado infração ético-disciplinar, ok? De novo, a conduta do advogado aqui é dolosa e necessariamente consciente. Dá uma olhada lá no acarretar conscientemente. Vamos para o inciso 10º, para o inciso 11, os ordinais são só até o 10, né? Então vamos para o 11, que é abandonar a causa, ou abandono de causa, esse é ótimo. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação de renúncia, ok? Fique esperto com esse prazo da comunicação de renúncia, 10 dias. Ah, mas agora o novo Código de Processo faz a contagem em dias úteis. O que o Estatuto fala sobre isso? O Estatuto não fala nada sobre isso, então a contagem de dias é uma contagem de dias corridos, ok? O que mais que eu tenho como infração ética? Vamos lá para o inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Caiu num dos últimos exames isso, uma questão em que o advogado era compelido pelo juiz a ficar na sala de audiência, mesmo existindo a figura do defensor público. O defensor público estava presente e o juiz compele o advogado a ficar em sala. E diga, doutor, se o doutor não prestar a assistência judiciária para a próxima audiência, a assistência jurídica para a próxima audiência, haverá denúncia por infração ético-disciplinar. Ok? E a resposta da questão era, no caso de presença da Defensoria Pública ou possibilidade da Defensoria Pública, o advogado não é obrigado a prestar essa assistência jurídica, ok? Inciso 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas ainda pendentes. Muito advogado faz isso, fica muito esperto aí nas redes sociais. Você vai ver vários exemplos do que não fazer. Então, de novo, pensa nos dois elementos que estão no começo desse inciso 13. Desnecessária e habitualmente. Okay? O advogado pode sim dar notícia do seu trabalho, desde que invocando a necessidade disso e não fazendo disso um hábito. Mas, inciso 14, deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Aqui a mão é muito pesada na punição, porque o advogado está alterando verdade de fato, existe lá a lide temerária, dá uma olhadinha numa das primeiras aulas de responsabilidade penal do advogado, existe sim a lide temerária e muito advogado faz isso, pega aquele trecho de julgado meio que fora de sentido para tentar dar a impressão contrária. A minha dica para você na advocacia, apareceu alguma dessas citações em petição? Dá uma olhadinha no original. Vai lá fuçar para ver se o seu colega não deu uma escorregada aqui, se ele não errou aqui, ok? Inciso 15. Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita desse, imputação a terceiro de fato definido como crime. Já cai em 3 ou 4 exames, ok? Por quê? Por conta da autorização necessária do cliente. Então, salvaguarde-se autorização escrita e expressa do cliente com clareza no teor e nos limites da denúncia.
Para finalizar, o inciso 16, o advogado que deixa de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada de órgão ou autoridade da ordem em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado. Grifa o regularmente notificado. Galera, fico por aqui com as infrações leves. No próximo bloco eu volto para as infrações graves. Abraço, fui!